Fala galera, beleza? Vamos fazer um recap do mini índice, né? Hoje um dia incrível no gráfico, uma grande amplitude no preço. Vamos falar em especial dessa operação, buscando mais de 1.000 pontos aí no gráfico, certo? E vamos enxergar quais são as principais movimentações no preço que levam o mercado que ter essa grande amplitude, entrar no modo rompimento. Então fica ligado no vídeo que a gente vai falar exatamente esses principais gatilhos de entrada. Não esquece de deixar o like, começar a seguir, ativar as notificações para você ver exatamente qual foram a leitura de contexto, os gatilhos de entrada e o motivo de estar realizando esse tipo de operação. Beleza? Então vamos para o gráfico sem enrolação para a gente ver exatamente esse tipo de movimentação e análise do preço. Vamos lá. Galera, primeira coisa, né? A gente tem um índice aqui diário, então, o contexto, ele falava um pouco nessa premissa de alta por conta dessa pequena lateralidade aqui que o mercado faz no diário, né? O mercado tem um grande impulso de alta saindo dessa movimentação aqui de baixa, tá? Então, o mercado que está criando um tipo de reversão majoritária de tendência e é uma premissa de alta já era esperado, o mercado começa a trabalhar aqui próximo da máxima, vem testar aqui, ó, principalmente com o fundo, o mercado tem uma segunda falha dentro desse fundo e era comum essa movimentação de alta quando o mercado superasse esse tipo de movimentação após atingir uma linha de tendência, né, num período maior. Agora, nesse intradiário, né, o mercado, depois de fazer essa movimentação, ele criou essa grande lateralidade, visto que o pregão anterior ele também trabalhou nessa grande amplitude aqui. Então, era esperado que o mercado fizesse o quê? Uma segunda movimentação dessa, certo? Uma movimentação de alta, criando uma segunda perna desse grande movimento. Então, é comum esse tipo de lateralidade, mas ele tem algum tipo de informação que te mostra exatamente aquela força que o mercado tem, ou seja, os compradores presentes no preço. E você enxerga essa presença quando você tem esse tipo de lateralidade aqui, ó, quando o mercado ele cria exatamente esse tipo de informação nesse contexto. O mercado abre dentro da lateralidade, né, criando aqui uma falha, ou seja, de renovar essa mínima. Ou seja, o mercado tem uma mínima em evidência, tá no preço, tem essa máxima e tem a máxima de um início de um swing que levou à lateralidade. Então, quando o mercado está dentro dessa lateralidade, principalmente hoje, que foi um dia de payroll, né? Então, o mercado era esperado que essas primeiras movimentações eles criassem esse tipo de falha para depois ele criar um direcionamento. Então, o que a gente enxerga são esses tipos de primeiro impulso no preço, onde o mercado ele cria um primeiro impulso, tentando superar aqui essa primeira máxima e superando aqui a máxima do dia que ficou na máxima da terceira barra. Então, quando o mercado faz esse tipo de movimentação com uma boa amplitude, tá? Aqui para os traders já é uma grande boa amplitude. Então, o que esperar é uma falha de retorno para mínima onde o mercado já vinha falhando aquela mínima anterior. Então o preço ele cria o quê? Um tipo de armadilhas para os vendedores, tirando exatamente esses vendedores do preço. Então um gatilho de entrada acima da barra 17 já foi um ótimo gatilho, com uma possibilidade de o mercado vir buscar aqui magnetos anteriores, como a movimentação aqui até o fechamento dessa barra 19. Então, quando o mercado cria esse tipo de movimentação, ele começa a ter o que? Compradores no fechamento de barras. E esse tipo de contexto são movimentações de grandes amplitudes que são um modo rompimento. Então, aqui, quando o mercado entra no modo rompimento, principalmente quando ele tem já uma barra forte de rompimento, uma barra de tendência, você já tem aqui um modo rompimento e uma boa vantagem no preço. Logo, você tem o quê? De 70% a mais, segundo o Albrooks já fala isso, de probabilidade do mercado ter um movimento direcional, principalmente de uma projeção do preço do tamanho dessa barra. Então, se você já tem essa probabilidade, logo você tem o quê? Um retorno já um pouco menor, porque se você tem uma grande probabilidade no preço, você tem um retorno menor. Logo, se você entra no fechamento de barras, igual os compradores, você já tem uma outra margem
do mercado estar criando um novo rompimento, uma nova barra de tendência. Isso aqui já te garante um bom lucro, principalmente nesse tipo de operação. Peguei no fechamento dessa barra 18, buscando essa grande amplitude. Aqui já é uma ótima vantagem, uma ótima relação risco-retorno do preço, porque o mercado ele tem essa grande amplitude e esse grande retorno garantido no preço. Então, quando o mercado começa a perder o momento, você sabe que os compradores eles estão saindo do mercado no momento, estão realizando lucro e vai começar a entrada de novos vendedores. E é aí onde você enxerga exatamente se os compradores vão se manter no preço ou se o mercado ele vai criar um tipo de pequena lateralidade e depois os vendedores vão voltar a dominar esse preço, que não foi o que aconteceu. Quando o mercado veio a corrigir até a média móvel, os mentorados conhecem bem os gatilhos de entrada quando o mercado entra no modo rompimento. Então, o que você tem, já tem uma vantagem e criar aí um desconto no preço para buscar aqui uma vantagem maior no teste da extremidade, pode ser dessa de inicial e depois da extremidade da máxima ou até mesmo renovando. O que você tem que entender é exatamente esse tipo de início e essa vantagem que você tem no preço. Se o mercado cria impulsos iniciais no mercado, ele tem novos gatilhos de entrada e o que você tem que buscar é esse tipo de armadilhas da força contrária, que são os vendedores, não garantindo mais o preço, vir buscar aquela renovação de mínimo, o teste do lado oposto, que seria a mínima aqui da lateralidade, e sim um teste da média móvel como referência e uma segunda falha buscando aí uma vantagem melhor no preço. Beleza, galera? Se você gosta de análise do preço, comece a seguir esse perfil, ativa as notificações que você recebe esse tipo de informação quando tiver um vídeo novo no canal.